Estou aqui correspondendo a um pedido do meu caro amigo Dr. Tomás Dentinho para dizer algumas palavras de abertura neste convívio ainda em torno da restauração, do 1º de dezembro. Porque há esta tradição nos meios em Portugal onde ainda resistem algumas pequenas chamas monárquicas de fazer um jantar em homenagem aos conjurados de 1640, que se terão reunido na véspera do golpe, enfim, para jantar e decidirem certamente as últimas coisas e provavelmente despedirem-se muito uns dos outros, porque se o golpe falhava, provavelmente todos hoje ficariam sem cabeça. O golpe não falhou, o resultado está à vista. E então, ao longo dos os monarcas têm mantido essa tradição do jantar dos conjurados. Aliás, é engraçado porque na terceira também havia uma outra tradição, que então só tinha a ver com a terceira, uma outra tradição que era no aniversário da batalha, de uma das batalhas fundamentais relativamente às lutas liberais. Eu não sei se foi no dia, agora não me recordo, se foi o dia em que Dom Pedro IV desembarcou na terceira, se é um dia em que ele sai da terceira para ir para o continente, para a conquista do território continental. É uma data célebre para os acontecimentos da época. O Conde da Praia, que está aqui representado, é o segundo a contar dali. O primeiro Conde da Praia era o chefe do Partido Liberal e deixou em testamento que naquele dia, todos os anos, se mandassem tirar foguetes na memória em lembrança daqueles acontecimentos. E assim aconteceu. Durante gerações seguidas, os filhos, os netos, os bisnetos mantiveram essa tradição de ir lá acima à memória naquele dia, que agora não me consigo lembrar do dia. Até que um dia um deles estava em Lisboa e mandou para a terceira um telegrama ao primo, isto passou-se aí nos anos 50, mandou para a terceira um telegrama ao primo que dizia assim: não esquecer, dia 11, fogo para o ar. Bom, era para celebrar e tirar os foguetes. Só que o telegrama foi interceptado pela PIDE e foi interpretado como o princípio de uma revolução na terceira, era o fogo para o ar e era o dia 11, uma coisa meio secreta. Ele ainda teve problemas com a PIDE, ele próprio me contou isso. Bom, não sei se foi a partir daí, acabaram-se os fogos na memória. Talvez valesse a pena restaurar isso, são as pequenas histórias da história de que o Dr. Evo Fernandes nos vai falar. Portanto, é um bocadinho neste contexto que eu estou aqui para vos dizer duas palavras. Ele vai falar essencialmente sobre o período, creio eu não assisti, porque ele fez a conferência no dia do jantar dos conjurados, e eu não estava cá, portanto não pude assistir. Mas tanto quanto percebi, será sobre essencialmente o período da restauração. Mas olhando para trás e desafiando a ele, que não é historiador, tanto mais, portanto, interessante é esta perspectiva do não historiador, mas que ama as coisas da história. Portanto, os livros estão aí para quem queira aprender, como aliás em tudo na vida, e ele aprendeu e gosta e mergulha na história. Eu, que não é historiador, penso que há 4 períodos da história, sobretudo da história açoriana em geral, mas terceirense em particular, que mereciam também o olhar benevolente dele para aquelas histórias da história, aquelas histórias que se escreve com E, que no fundo são aquelas pequenas curiosidades da história, que às vezes se perdem no meio das grandes conspirações, mas que são elas o princípio da própria conspiração. Eu estou a bem lembrar do Dom António Pedro Curato, que é aqui que as coisas se complicam para ele e é aqui que ele é aclamado. Estou-me a lembrar, talvez, do Dom Afonso VI, embora não haja muita coisa para contar, porque não houve propriamente interação entre ele e a sociedade angrense. Ele viveu sempre praticamente fechado no castelo. Ao que consta, nunca pôs os pés na cidade, porque ele desembarcou no Cais da Figueirinha e subiu para o castelo. E não sei quantos anos depois embarcou no Cais da Figueirinha para um barco e seguiu para Lisboa. Portanto, nunca veio à cidade. Ninguém aqui o conhecia. Portanto, talvez não haja histórias desse período. Mas há certamente das lutas liberais, também é aqui o centro dos acontecimentos, e haverá com certeza muitas pequenas histórias da história para falar. E é depois, no fim do século, princípio do século XX, a chegada aqui de Gulbenkian e dos seus régulos, dos seus primos e tio, Gulbenkian, Zichacha, Godid e Molungo, vieram para aqui e que marcou muito profundamente a sociedade angrense daquela época. Estes 4 períodos seriam muito interessantes. Aliás, estes 4 períodos são muito explorados, incluindo o período que ele vai falar,
são muito explorados por uma obra que conhece o Dr. F. Fernandes, certamente conhece bem, e que muitos aqui também conhecerão, que hoje está um pouco esquecida. Não é propriamente um livro de história no sentido clássico de acrescentar seja o que for. É um livro de difusão da história, que é tão importante como o outro, porque o outro é para os historiadores profissionais, os intelectuais que constroem a história, mas isso é depois preciso ser conhecido por todos. E estes divulgadores da história são absolutamente fundamentais. E este divulgador da história que eu estou a falar teve recentemente editada a sua obra completa, que é o Gervásio Lima. O Gervásio Lima viveu quase toda a vida na sombra desta casa, porque ele era o bibliotecário da Biblioteca Municipal, que era lá embaixo no resto do chão, e que toda a sua vida escreveu livros pequenos, maiores, sempre muito patrióticos, muito açorianos, muito terceirenses, muito angrenses, sobre a história, tudo, enfim, isto era um pouco o centro do mundo, era tudo aqui à nossa volta. O que é certo é que no tempo dele, estamos a falar, talvez entre os anos 10, 20 e os anos 60, talvez 50, agora não recordo bem as datas dele, foi uma figura central da divulgação da nossa história. E ele fez um livrinho chamado O Breviário Açoriano. Quem conhece a linguagem sabe que o breviário é uma leitura diária. Bom, e o que é que ele imaginou? Ele imaginou para cada dia do ano, de 1 de janeiro a 31 de dezembro, pesquisar na história dos Açores qualquer assunto que dissesse respeito àquele dia. Bom, a pesquisa não, parece fácil, mas não é fácil. Por exemplo, no dia 14, não sei o quê, nasceu o Antero de Quental. Pronto, é uma notícia. Bom, e o livro tem 365 páginas, cada página é um dia, e tem, portanto, um textinho mais ou menos deste tamanho, ocupar 3/4 partes da página, mais nada do que isto. Bom, claro, foi o primeiro, deve ter percorrido o nome, os grandes escritores açorianos, depois percorreu as grandes datas açorianas, mas há datas que é quase impossível encontrar uma coisa importante que tenha acontecido naquele dia. Bom, ele, por exemplo, fez uma coisa curiosa, que é quando o Dom Pedro IV desembarca na Terceira, com a sua comitiva, enfim, para tomar conta da regência que aqui instalada, ele aproveita muito a presença de Dom Pedro IV aqui para encher aqueles dias todos. É assim, no dia 2 de março desembarcou Dom Pedro IV, no dia 3 de março Dom Pedro IV foi à Sé, no dia 4 de março Dom Pedro IV foi ao Palácio, no dia 5 de março Dom Pedro IV foi a São Carlos. E com coisinhas destas ele foi enchendo os dias, mas teve que encher. Tinha prosa, escrevia com muita facilidade e tinha prosa para isso, teve que encher. Ora bem, o senhor Gervásio Lima escreveu isto, eu não sei qual é a data de publicação do breviário, mas para aí anos 40 ou coisa assim, há quase 100 anos. Nos últimos 100 anos, o que não se passou aqui nos Açores. Os Açores todos. Para já, os últimos anos do Estado Novo, a Guerra de Ultramar, a Revolução, os 50 anos depois da Revolução para cá, etc, etc. Tanta coisa. Eu lanço aqui um desafio, quando o Dr. F. Fernandes gastar a sua imaginação nas coisas da história antiga, ir a coisas da história moderna e, eventualmente, empenhar-se também em divulgar estas coisas que parece que todos nós aqui sabemos o que foi, mas ainda há para aí umas pessoas que não sabem bem o que foi o 25 de Abril. Outro dia, quando morreu o Hotel Sarava de Carvalho, eu ouvi com estes ouvidos, que até é errado levar, perguntarem a uma senhora no Rossio, aquelas entrevistas de televisão que eles fazem, a senhora sabe quem era o Hotel Sarava de Carvalho? Claro que sei, então quem era? Era o ministro Salazar, não era? Uma senhora que teria 40 anos na altura, quando morre o hotel, julga que o hotel era o ministro do Salazar. Há uma grande confusão na informação e na educação, em geral. Portanto, esse tipo de trabalhos, trazer à colação aquele que a gente todos acham que toda a gente sabe. Toda a gente sabe um bocadinho de tudo, mas ninguém sabe tudo. E, portanto, esse trabalho é um grande desafio que eu lanço aqui ao Dr. F. Fernandes, que nos vem hoje partilhar connosco as histórias que ele encontrou em volta da restauração do 1º de dezembro de 1640. Muito obrigado. Eu quando falo, eu gosto muito deste tema da restauração e da guerra da restauração que se lhe seguiu. E uma das primeiras coisas que me vem à ideia sempre quando penso na restauração é como foi possível. Como foi possível que Portugal, ao fim de 60 anos de União Ibérica, de domínio espanhol e de ocupação, havia presídios espanhóis, tropas espanholas a ocupar diversos pontos do território português, como foi possível Portugal libertar-se desse domínio e voltar a ser um país independente com um rei próprio, um rei natural, como se dizia no tempo? Nós atualmente somos 10 milhões de portugueses
Espanha tem 50 milhões de habitantes. Estamos a falar de uma proporção de 1 português para 5 espanhóis. Mas em 1 de dezembro de 1640, a proporção era maior, bem maior. Portugal, na altura, teria à volta de 1,2 milhões de habitantes, entre 1 a 1,4. Portanto, 1,2 milhões de habitantes, e a Espanha Ibérica, porque a Espanha não era só a Espanha Ibérica, teria à roda de 7 milhões de habitantes. Portanto, 7 a dividir por 1,2 dá 6. 1 para 6. Foi uma grande desproporção. Era uma grande desproporção. E nós, se tivermos em conta que Portugal, quando faz a restauração e tem que travar uma luta de 28 anos contra a monarquia hispânica, que era o maior poder terrestre do planeta na altura, teve que enfrentar também, em simultâneo, durante quase todo esse tempo, a maior potência naval do mundo da altura, que era a Holanda, ou as 7 Províncias Unidas, como eram conhecidas e como é mais correto dizer. Ou seja, a monarquia hispânica, da qual Portugal fez parte e da qual teve que se emancipar, na realidade era formada não apenas por Portugal, pela Espanha Ibérica, formada por Castela, Aragão, Navarra e o Principado da Catalunha, mas era formada também por um conjunto de territórios europeus. A Espanha tinha um império europeu e tudo isso era monarquia hispânica. Em sentido lato, tudo isso era Espanha. Por exemplo, a monarquia hispânica incluía a Flandres, portanto, os Países Baixos espanhóis, que correspondem mais ou menos à Bélgica atual e um bocadinho do norte da França, mas também tinha diversos reinos, territórios em Itália, que no seu conjunto representavam metade da área de Itália. Tinha o reino da Sicília, o reino de Nápoles e o ducado de Milão. E ainda tinha o Luxemburgo. Portanto, a Espanha era um potentado. Tudo isso representava cerca de, incluindo Portugal, 14 milhões de pessoas. Excluindo Portugal, tudo isso representava 15 milhões, peço desculpas. Se excluirmos Portugal, cerca de 14 milhões de pessoas. Portanto, o que Portugal teve que fazer, quando há a Guerra da Restauração, Portugal, com 1,2 milhões de habitantes, um reino com 1,2 milhões de habitantes, teve que fazer face a um império europeu, a monarquia hispânica, que tinha quase 14 milhões de habitantes. Portanto, para nós percebermos a dimensão do que foi a restauração. Só para vos dar duas pequenas histórias para iniciar. Durante a Guerra da Restauração, logo no começo, ali em 1641, quando tropas espanholas invadem a fronteira ali de Trás-os-Montes e atacam uma povoação chamada Moimenta, que faz parte do concelho de Vinhais, em Trás-os-Montes, atacou uma aldeia que tinha uma trincheira à volta, era a primeira linha de defesa. Depois de uma luta feroz, derrotaram os defensores, que eram apenas aldeãos, e os últimos 70 aldeãos correram a refugiar-se na segunda e última linha de defesa, que era nada mais, nada menos do que a igreja que eles tinham fortificado para o efeito. Os últimos 70 aldeões refugiam-se lá. E, claro, são atacados, o exército espanhol, as forças espanholas atacam e vencem-nos. E eles caem prisioneiros e são todos degolados, pescoço cortado. E no relatório, o oficial espanhol escreve assim: é tal a teimosia destes rebeldes que não houve nenhum que pedisse misericórdia ou que dissesse viva el rei Dom Filipe, com exceção de uma velha. Só mais um exemplo, um pequeno exemplo, agora não, mais para sul, no Alentejo, quando o Forte Santa Luzia, anexo a Elvas, estava a ser construído, foi atacado e conquistado pelos espanhóis num ataque que eles fizeram. E o oficial espanhol também escreve no relatório, que é enviado ao rei, ele escreve assim: os soldados portugueses mostraram-se fracos e pouco hábeis, mas muito rebeldes. Não houve um único que gritasse viva el rei Dom Filipe. E por isso tiveram que ser todos mortos, do primeiro ao último. E continua o relatório por lá abaixo, e no fim ele diz assim, conclui assim: e sendo portugueses, são todos assim, sacados, isto é, com exceção dos nobres leais. Porque entre os nobres havia muita divisão. Nas classes populares essa divisão quase não existia. A arraia miúda, como nós diríamos hoje,
a Arraia Miúda, o Povão, esse estava todo do lado da nova dinastia, que no fundo simbolizava a independência do reino. Porque ter um rei próprio era muito diferente de ver os seus destinos decididos numa corte distante. E só um último exemplo antes de entrar, que tem a ver aqui com a terceira. Quando em finais de dezembro de 1641, os capitães mor, as autoridades militares e até foram consultadas autoridades eclesiásticas e outras, decidiram, durante o cerco do castelo, aqui da nossa fortaleza de São Filipe de Montbrasil, quando ficou decidido que não se ia fazer render a guarnição espanhola pela fome, mas que se ia tentar, já quase desesperados, de tanto esperar, porque não vinham reforços do reino, os reforços prometidos, decidiram fazer um assalto direto ao castelo. Portanto, construíram-se 40 escadas, todos os soldados confessaram, o Santíssimo teve exposto, comungaram, e ficou decidido fazer porque vocês estão a ver, fazer um assalto, os meus amigos estão a ver, fazer um assalto direto a uma muralha destas, que tem os 3 baluartes completos, mais 2 meios baluartes com 900 metros, com muralhas altíssimas. Esta fortaleza, como sabemos, foi provavelmente a maior fortaleza alguma vez construída pelos espanhóis fora de Espanha, no seu território. Só Cartagena de las Índias, na Colômbia, pode rivalizar com ele. Fazer um ataque direto a estas muralhas era quase um suicídio. Seria um ataque naval, por mar, em 2 pontos diferentes, e um ataque terrestre. Mas ficou decidido que só iriam voluntários. Só voluntários. E o que é espantoso é que, se alguém quisesse arriscar um número, foram 4 milhares os voluntários. 4 milhares de pessoas que se ofereceram para fazer isso. De homens que se ofereceram para fazer isso. Isto dá que pensar. É claro que houve também casos de traição, é claro que houve divisões, nem todos os casos, não é? Temos que pesar na balança tudo. Mas, no seu conjunto, o esforço que foi feito para devolver um rei natural e com ele a independência foi um esforço enorme. Foi a maior guerra alguma vez travada entre Portugal e a Espanha, que durou mais tempo, que envolveu maior número de tropas, maior número de dinheiros, de investimentos, tudo. E a mais destrutiva, aquela que provocou mais vítimas de um lado e do outro, sem dúvida. A Guerra da Restauração, de 1640 a 1628, e que é muito pouco conhecida, penso eu, do grande público, Mas comecemos pelo princípio. Quando Dom Sebastião decide participar na sua jornada marroquina de apoiar um sultão, o Muley Mohamed, que tinha sido deposto pelo seu tio, o sultão Muley Maluco, como os portugueses lhe chamavam, levou para Marrocos o seu exército, 18 mil portugueses e uns milhares de auxiliares muçulmanos. E o resultado foi a maior derrota portuguesa de sempre, de todos os tempos. Foi uma derrota catastrófica. Além de 8 milhares de mortos, quase todos os restantes portugueses ficaram prisioneiros. E em Alcácer Quibir, em 1568, não se perde apenas o rei, não se perde apenas o exército português. Perde-se grande parte da nobreza portuguesa, grande parte das elites políticas. Portugal ficou sem cabeça, pode-se dizer. E, portanto, ficou à mercê da Espanha. E a Espanha estava no seu auge naquele momento. A Espanha, graças às suas minas de Potosí, na Bolívia, atual Bolívia, no antigo Peru, e graças às suas complexo de minas de prata que tinha também no México, Zacatecas, tinha um poderio enorme. Filipe II, o rei de Espanha, tinha todos os argumentos para ficar rei, para se tornar rei de Portugal. E é isso que ele faz. Ele tinha o dinheiro para se tornar, ele tinha um exército poderosíssimo, ele era o maior poder da altura e era também o neto mais velho de Dom Manuel I, tal como Dona Catarina de Bragança, e o Dom António Prior de Crato era um bastardo, tinha o apoio do povo, mas não... E, portanto, o que ele faz é invadir Portugal e derrotar as forças fiéis ao António Prior de Crato na Batalha de Alcântara. O António Prior de Crato é nosso conhecido, aqui na nossa história terceirense, muito bem conhecido. E invade Portugal e acaba por ser aclamado rei nas Cortes de Tomar, em 1581. A Batalha de Alcântara foi em 25 de agosto de 1580. E nas Cortes de Tomar, também para agradar aos portugueses e para convencer os seus súditos portugueses,
Filipe II faz uma série de promessas, portanto são 25 capítulos que ele jura e assina, no juramento de Tomar, em que teoricamente Portugal e a Espanha continuariam separados e o Império Português também seria administrado separadamente do Império Espanhol. Portanto, Portugal mantinha a sua língua, mantinha a sua moeda, mantinha o seu corpo administrativo, os seus oficiais, todos os cargos e rendas de Estado só poderiam ser atribuídos a portugueses, todos cargos militares, eclesiásticos, civis, tudo só poderiam ser atribuídos a portugueses. Haveria um Conselho de Portugal formado por 6 membros que acompanharia constantemente o rei onde quer que ele estivesse, em Madrid ou em Valladolid, onde quer que ele estivesse, onde houvesse a corte. E ele prometeu também acabar com as taxas alfandegárias que existiam entre Portugal e Espanha, o que facilitaria muito, portanto, aboliria os chamados portos secos, onde se pagavam 10% de impostos sobre as importações e exportações entre os 2 reinos, e isso facilitaria muito a vida aos portugueses, porque Portugal tinha uma carência crónica de pão, de cereais, e os cereais espanhóis poderiam chegar a Portugal a um preço muito mais acessível ao povo. Fez uma série de promessas e até o Tratado de Tordesilhas seria para manter, portanto, a administração dos 2 impérios feita por oficiais portugueses e oficiais espanhóis no Império Espanhol, proibição de comércio entre os 2 impérios, portanto, tudo seria separado. Portugal, na prática, seria uma monarquia dual, ou dualista, portanto, 2 reinos para um só rei. O problema é que isto, na teoria, é uma coisa e na prática acabou por ser outra. Para já, porque a política externa portuguesa passou a ser a de Madrid. E, portanto, os inimigos de Espanha passaram também a ser os inimigos de Portugal, do Reino de Portugal. E, portanto, os povos e a Espanha estava envolvida numa série de guerras. Envolveu-se depois numa série de guerras. A Guerra dos 30 Anos, contra os franceses, contra os príncipes alemães, contra a Suécia. A Guerra dos 80 Anos, que acabou por coincidir com a Guerra dos 30 Anos, contra os holandeses, que também queriam a sua independência. Depois contra a Inglaterra. E, portanto, contra os turcos, contra tudo e contra todos. Os turcos eram inimigos comuns da cristandade. Mas o que é certo é que quando Filipe II decide proibir os ingleses de virem a Lisboa, fechou os portos portugueses, proibiu os ingleses e os holandeses de virem a Lisboa comprar as especiarias, a pimenta, não é? O que esses povos fizeram foi, em vez de ficarem prejudicados, pensaram: porque é que nós devemos de tentar comprá-los em Portugal, essas especiarias, se as podemos ir buscar à fonte? E foi isso que eles fizeram. Foram buscá-los à fonte, à Índia, portanto ao Estado da Índia, né? E começaram a atacar as possessões portuguesas e os navios portugueses. E é claro, conquistaram os holandeses, sobretudo os holandeses, por exemplo, conquistaram-nos as Molucas em 1605, conquistaram-nos até o Brasil, nos atacaram, conquistaram a Bahia em 1624, depois foi reconquistada, conquistaram-nos algumas possessões no Ceilão e foram por aí fora, foram desconquistando, conquistando, e isso gerava um imenso mal-estar. Mas o pior de tudo era a Espanha precisava de muito dinheiro para as suas guerras europeias e precisava de tropas, homens, mobilizar, recrutar homens para as suas guerras. E o valido do rei, como então se chamava, o primeiro-ministro espanhol, o Olivares, foi um grande estadista ao nível do Richelieu, do rei Luís XIII em França. Portanto, o descontentamento com os espanhóis, ao contrário do que se julga, já começa logo no reinado de Filipe II. Vai-se agravando, mas já vem de trás. Há logo uma revolta em 1592 por causa dos portos secos, porque a promessa de acabar com as taxas alfandegárias ele não a cumpriu. Ele, por causa dos seus apertos financeiros, voltou atrás. Isso até gerou um tumulto, uma revolta no Porto e em alguns pontos do Norte. Logo em 1592. E logo em 1620, depois as revoltas começam-se a suceder em catadupa, mas sobretudo com o Olivares, porque o Olivares, no seu famoso memorial, ou grande memorial, ou memorial secreto, ele aconselha o rei Filipe IV, que começa a governar em 1621, ele aconselha o rei, dá-lhe vários conselhos e diz-lhe assim: tenha Vossa Majestade por primeiro objetivo da sua monarquia, entre outras coisas, né? Tenha Vossa Majestade por primeiro objetivo da sua monarquia o tornar-se rei de Portugal. Quer dizer,
não se contente com ser apenas rei de Portugal, rei de Castela, rei de Aragão e conde de Barcelona, mas trabalha em segredo para reducir estes reinos à forma de governo de Castilha. Portanto, trabalha em segredo para reduzir estes reinos à forma de governo de Castela. E que, se o conseguir, será o príncipe mais poderoso do mundo. O que é que eu queria dizer com isto? É que cada reino da monarquia hispânica tinha as suas leis, tinha os seus próprios foros e privilégios e regalias, e dos quais não abdicava, sobretudo Portugal e também o Principado da Catalunha. Não abdicavam. E o que ele queria era transformar a monarquia hispânica, que era uma monarquia composta, num Estado castelhano centralizado, utilizando como modelo as leis e as instituições castelhanas. Não admira que ele fosse odiado, então em Portugal e na Catalunha ele era mesmo odiado, o termo é mesmo esse. E como não há moeda que não tenha duas faces, como a outra face da moeda era, ele engendrou um plano maravilhoso aos olhos dele, em 1626, que o apresentou às cortes castelhanas, que era a chamada União de Armas. No fundo era criar um fundo comum. Ele dizia assim: Castela não pode ser a única a suportar todos os custos das guerras da monarquia. Todos vão ter que participar. Então a ideia era um plano militar e financeiro. Todos terão que contribuir com homens e dinheiro, proporcionalmente consoante a sua população e os seus meios. Por exemplo, ele decidiu criar um exército de 140 mil homens. 139 mil, arredondando para 140 mil homens. Castela e as suas índias, o seu império, forneceria 44 mil homens. Portugal forneceria 16 mil homens. Catalunha forneceria 16 mil homens. O Reino de Nápoles, por exemplo, forneceria 12 mil homens. A Flandres forneceria 12 mil. Navarra, os outros já não me lembro. Mas, portanto, ele quis fazer esta união de armas e começou a cobrar impostos, só que os portugueses diziam-lhe não. Mas o que ficou acordado nas Cortes de Tomar é que os impostos só podem ser introduzidos, ou só podem ser aumentados ou introduzidos novos impostos se forem aprovados em cortes. E como as cortes portuguesas, e como os portugueses, e não só os portugueses, mas sobretudo os portugueses, recusavam terminantemente a união de armas e recusavam novos impostos, ele passou a contornar a lei, digamos assim, passou a contornar as cortes, fazendo decretos, através de decretos régios, começou a obter esses impostos. E a impor, a recrutar homens, a mobilizar e a fretar navios para as campanhas e para as guerras europeias da monarquia hispânica, que não diziam nada a Portugal. E que os portugueses, aliás, quando há a grande revolta de Évora de 1637, as alterações de Évora que se estendem a todo o país, um nome erróneo, alterações de Évora, ele escreve ao vice-rei português e diz: não és el huevo, pero sim el fuero, ou seja, não é o ovo, mas o foro, ou seja, as revoltas não se dão por causa da fome, como o vice-rei lhe dizia. As revoltas dão-se porque as pessoas não querem ver os seus foros violados. E, portanto, há uma série entre 1629 e 1640 não há um ano que seja em Portugal em que não haja motins, revoltas, ataques aos corregedores, apedrejamentos. Até o Paço da Ribeira chegou a ser apedrejado em Lisboa, onde residia a vice-rainha, representante do poder hispânico. Portanto, a revolta uma das mais conhecidas é a das Maçarocas, em 1629. Mas a de 1637, a de Évora, é a mais conhecida, começa em Évora, mas estende-se a todo o Alentejo, a todo o Algarve, Albufeira, Faro, por ali afora, vai a Setúbal, Alcácer do Sal, vai a Viana do Castelo, vai ali a Vila Real, vai até em Ponta Delgada, até chegou a Ponta Delgada. Mas motins graves em que as pessoas incendiavam, assaltavam a Câmara, queimavam os arquivos, apedrejavam quando não matavam as pessoas. Portanto, essas são as mais conhecidas. Isso para dizer que o ambiente em Portugal era explosivo, vivia-se em cima de um barril de pólvora, que bastava uma faísca para explodir. E às tantas, alguns nobres,
começam, porque em 1687 o povo revolta-se, mas os nobres não apoiam a revolta, e depois há uma repressão terrível. Portanto, os cabecilhas foram enforcados, alguns fisicamente, outros em efígie, ou seja, as suas estátuas, as suas imagens é que foram enforcadas, porque na altura fazia-se isso, julgava-se a pessoa na ausência, e a pessoa, quando era condenada, aplicava-se a pena na estátua quando ela estava ausente. Degradaram-se pessoas, confiscaram-se, portanto, bens, e degradaram-se pessoas. Mas sobretudo enforcou-se muita gente, e só não houve mais repressão porque os nobres, apesar de tudo, e o Duque de Bragança nisso também exerceu influência, para que houvesse clemência da parte das autoridades espanholas. E então há um grupo de nobres que se começa a pensar, porque nós temos uma casa nobre que, no fundo, tinha pelo menos tantos direitos ao trono como o Filipe II, que era o neto da Catarina de Bragança, porque o Filipe II teve que disputar o trono com o António Prior do Crato, mas esse não era legítimo, o filho legítimo, portanto tinha muito limitadas as suas hipóteses, e a Catarina de Bragança. Mas o Filipe II, como tinha um exército muito forte e como pagou o resgate de muitos nobres que estavam presos nas masmorras de Marrocos, após a batalha de Alcácer Quibir, voltei agora um bocadinho atrás, ele comprou a fidelidade de muitas famílias nobres portuguesas, pagando o resgate, ou prometendo pagar o resgate, porque Portugal estava endividado, não conseguia pagar os resgates de tantos milhares de nobres presos. E isso foi uma das... Mas nos portugueses ficou sempre a lembrança de que a Catarina de Bragança também era neta do rei Dom Manuel I, tal como do Filipe II. E começou, estes nobres, começaram a planear, a conspirar um golpe de Estado em que declarassem como rei ao Duque de Bragança. E porquê o Duque de Bragança? Porque a Casa de Bragança realmente era a casa mais poderosa em Portugal e provavelmente da Península Ibérica. Tinha cerca de 80 mil vassalos. O Duque era não apenas Duque de Bragança, ele tinha 3 ducados, era Duque de Barcelos, Duque de Guimarães, tinha 6 condados, tinha 2 marquesados, se não me engano, tinha a sua corte no paço de Vila Viçosa, tinha cerca de em permanência 480 mais ou menos, não é? Ia variando ao longo do tempo, mas 480 nobres, fidalgos e criados a servirem, que viviam lá. Ele era o único nobre que podia, quando entrava o rei, levantava-se para o receber, estava dispensado de beijar a mão ao rei, era um nobre, e sobretudo era um nobre acarinhadíssimo pela população portuguesa. Toda a gente, portanto, isto vem descrito nos próprios relatórios secretos da espionagem castelhana. O povo, onde ele ia, ele era tratado como se fosse um rei, e isso incomodava as autoridades espanholas. Portanto, a Casa de Bragança era um símbolo de resistência, e sempre houve resistência aos castelhanos. É preciso lembrarmos que sebastianismo rima com nacionalismo. O Duque de Bragança, a Casa de Bragança podia, por exemplo, vender cereais para fora do reino sem autorização da coroa. Isso é um privilégio único. Só para vos dar, portanto, este exemplo. Portanto, e realmente o problema era que o Duque de Bragança, quando lhe falavam nisso, não respondia, não dizia nada. Ele também não sabia se as pessoas com quem estava a falar, se eram espiões, não é? Começam a falar nisso pela primeira vez em 1639, quando ele estava no cargo de governador das armas do reino, e ele mantinha-se sempre calado. A população da cidade correu em massa a vê-lo, a nobreza toda, e disseram-lhe cara a cara, é a primeira vez que lhe dizem cara a cara que havia um grupo de nobres que estava disposto a aclamar o rei. E ele nunca respondia, e até há um dito na altura em que eles dizem: o Duque é bom confessor, ouve tudo e não conta nada. Portanto, que é o que se espera de um confessor. E às tantas, os nobres chegaram alguns a desanimar, mas houve um grupo que se manteve sempre firme, que foram o Dom Antão de Almada, o Dom Miguel de Almeida, o Dom Francisco de Melo e o seu irmão, o Jorge de Melo, o António de Mascarenhas, depois o padre
houve vários que se mantiveram sempre fiéis e reuniam-se à noite. Portanto, é engraçado que eles faziam sair os criados do palácio onde se reuniam, escolhiam sempre um quarto interior para, onde não houvesse luminosidade, e à luz de uma lamparina traçavam os seus planos e conjuravam, não é? Chamavam-se a si próprios confederados, era assim que se chamavam, que eles se chamavam a si próprios. E até na... Não sei se isto está a dar som, está. Estão-me a ouvir? Então, pronto. Até, inclusivamente, eles, quando se reuniam, para já eles iam sempre a pé, não iam a cavalo ou de carruagem para não chamar a atenção. Iam emossados. E o que é que reuniam-se quase sempre num de três palácios, portanto, ou no palácio dos Melo em Chabregas, ou no palácio que veio a ser chamado Palácio da Independência, não é, dos Almada, no Paço dos Almada, ou então mais tarde depois no próprio Paço dos Duques de Bragança em Lisboa, nos aposentos do Dr. João Pinto Ribeiro, que era o seu representante, o seu procurador. A determinada altura, o Duque de resolvem, ou melhor, numa dessas reuniões, vocês estão-me a ouvir? Estão? Se calhar mais para cima, peço. Numa dessas reuniões, que foi a 12 de novembro de 1640, já muito próximo de 1 de dezembro, o Dr. João Pinto Ribeiro diz-lhes assim: então, mas se vocês acham que a única solução para o país é ele ser aclamado rei, porque eles chegaram a pensar até em... primeiro pensaram no irmão dele, mas ele estava ausente do país, ao serviço do imperador do Sacro Império Romano-Germânico, e portanto não estava disponível, e chegaram a pensar em tornar Portugal uma república, fazer uma revolução, destituir o poder espanhol e instaurar uma república à semelhança de Génova, de Veneza ou das 7 Províncias Unidas. E portanto, porque o Duque realmente não se decidia, e eles achavam que ele... Porque é preciso ter em conta também uma coisa, isto depois foi um bocadinho aproveitado também pela historiografia liberal para denegrir a monarquia em geral e a Casa de Bragança em particular. Porque de facto não era fácil ao Duque de Bragança. Se houvesse uma revolta e ela fosse mal sucedida, a primeira cabeça a rolar era a do primeiro nobre do reino. E ainda mais sendo ele proclamado rei, ele era o primeiro a morrer. Ele tinha 2 panos de fundo diante de si. Ele, por um lado, a revolta de Évora, que tinha sido foi de 1637 a 38, há 2 anos tinha acabado de haver uma revolta e ouviu o que é que aconteceu aos cabecilhas. E por outro lado, porque nos seus antepassados, um dos seus antepassados, o Duque creio que Dom Fernando, o Duque de Bragança, em 1483, também conspirou contra o rei, na altura de Dom João II, e ele e outros foi preso e foi decapitado. E a Casa de Bragança foi extinta, portanto todos os bens, rendas, títulos, castelos, terras foram confiscados pela coroa, e os seus descendentes e a família fugiu para a Espanha, para Castela. E só com o Dom Manuel I, quando Dom Manuel I regressa, é que vai, digamos assim, restaurar a monarquia, a Casa de Bragança, e vai devolver o título ao filho do malogrado Duque, que foi decapitado. E ele tinha, os nobres tinham esta história das suas linhagens, sabiam-na muito bem, e portanto ele sabia muito bem o que é que estava em causa, e tinha muito medo de revoltas populares. Portanto, isto tinha que ser uma coisa feita com pés e cabeça, e tinha que ser a nobreza a liderar e o povo a seguir. E então, estava eu a dizer, no dia 12 de novembro, precisamente no Palácio dos Almada, o Dr. João Pinto Ribeiro, que era o procurador do Duque de Bragança, diz-lhe: mas então, se vocês estão assim tão dependentes dele, façam o seguinte, façam a revolução, mesmo contra a vontade dele, mesmo sem o consentimento dele, que ele a seguir vai ter que fugir, ele a seguir segue-vos. Não vai, perante os fatos consumados, não terá alternativa. E realmente, foi aquilo que despoltou. Não, realmente é verdade. A gente vai, vamos fazer o golpe, e depois ele há de ter que vir. E depois, mas resolveram mandar de qualquer forma um emissário. E quem costumava fazer a ligação entre os conjurados e o Duque de Bragança era o alcaide-mor de Mourão, que era ali ao pé, que conversava muitas vezes com ele, ia muitas vezes ter com ele, o Pedro de Mendonça Furtado.
E o Pedro Mendonça envia o Pedro Mendonça Furtado, no dia 21 de outubro está lá, eu disse não, peço perdão, é outubro, isto foi tudo em outubro, foi 12 de outubro, e depois em 21 de outubro ele está lá, fala com o Duque, primeiro manda uma mensagem aos conjurados a dizer assim, no Alentejo a caça está muito levantada, não consegui dar nenhum tiro, e esta eles perceberam, a coisa não está a correr bem. Mas depois fala com o Duque e diz-lhe, olha, eles estão dispostos a avançar mesmo sem o seu consentimento. E até estão dispostos a fazer uma república. E o Duque disse, bem, eu vou consultar, preciso de tempo para pensar. E é aqui que ele consulta o seu secretário, António Paes Viegas, que lhe diz que não, que ele disse-lhe, então, se Vossa Majestade, se houver uma república, quem vai apoiar? E ele diz, vou apoiar, nesse caso, apoiaria a república. Então mais vale apoiar como rei. E a duquesa, a esposa dele, a dona Luísa de Guzmán, não é? Da casa dos Medina Sidónia, que nós chamamos de Luísa de Gusmão, em português, aportuguesamos, foi do mesmo parecer. Ela nunca disse aquela frase, há muita essa polémica, ela nunca disse essa frase. Quem o diz é o cronista. O cronista é que diz que ela, parecendo-lhe que era melhor morrer reinando do que acabar servindo, é esta a frase do cronista, que traduz, no fundo, a vontade da duquesa. A duquesa também o aconselha, apoia-o. E então ele decide-se e dá o seu sim. É claro que o nobre, o Pedro Mendonça Furtado, fica contentíssimo, até quer beijar a mão ao rei. O rei diz que ainda não há de haver ocasião para isso, não é ainda a ocasião. Manda uma nova mensagem a dizer assim, eu e o Duque fomos à tapada, deram-se alguns tiros. Uns acertaram, outros falharam. Grande é a sabedoria de João Pinto Ribeiro. Querendo dizer que... Só que eles ficaram um bocado confusos. Por causa da história de uns acertaram, outros falharam. Mas o que é que acertou e o que é que falhou? E que só quando ele regressa... Mas ele não regressou logo. Ele, para ver o grau de secretismo, ele teve que ir. Ele teve que ir primeiro para Mourão, não foi diretamente para Lisboa, para não dar nas vistas, e depois é que vai para Lisboa. E encontra-se com os conjurados e diz-lhes... Eu penso que isto terá sido em princípios de novembro. E diz-lhes assim, e conta-lhes, e o cronista diz assim, esta foi a primeira aclamação, foi tão grande a alegria dos conjurados que ele diz que esta foi a primeira aclamação. Mas claro, muita coisa ainda tinha que ser aclarada. E então há ali algum desencontro, ficam algum tempo sem se falar. O Dom João do Duque de Bragança fica um bocadinho preocupado, porque não tem notícias, e pede para o João Pinto Ribeiro, o seu procurador, vir ter com ele. E depois o João Pinto Ribeiro vai ter com ele e ele diz-lhe olha, vocês, quando houve que eles queriam começar por fazer a aclamação em Évora, diz, não, em Évora não. Em Évora estou cá eu. Para levantar a Vila Viçosa e as vilas do Alentejo, levanto eu. Vocês façam isso em Lisboa. E ele regressa com uma carta, aliás com 2 cartas, a dizer banalidades, porque não pôs por escrito nada que o comprometesse, mas através de João Pinto Ribeiro fez saber, foi no dia 12 de novembro, esta reunião com os conjurados, que quando fosse rei não deixaria de recompensar todos com cargos e mercês, todos aqueles que o apoiassem. E é claro que isto incentivou um bocadinho os nobres, não é? Como é de imaginar. Porque isto tem a ver com aquela questão de terá sido sentido de identidade, amor à sua terra, ou apenas interesse material, ou as duas coisas, ou qual deles predominou, não é? Mas então fica marcado, no dia 24 de novembro, eles marcam, no dia 24 de novembro, que era um sábado, eles marcam para sábado seguinte o golpe de Estado, que também era um sábado, para as 9 da manhã. Só que começam-se a preparar, asseguram-se desta vez, falando com os mistérios, com a Casa dos 24, através de um padre, que agora não está a lembrar o nome dele, mas pronto, era o Maia, o padre Maia, mas ele tinha Nicolau Maia, o padre Nicolau da Maia, que é que fazia a ligação do povo com os nobres. Fica tudo combinado, juntam armas. Entretanto, o número de nobres já tinha crescido a um ponto tal que já se tornava perigoso, porque era uma questão de tempo para mais cedo ou mais tarde alguém dar com a língua nos dentes, não é? Alguém, ou voluntariamente, indo contar às autoridades, ou inadvertidamente contar do que se estava a preparar. E, portanto, fica marcado para o dia 1 de dezembro, só que na quarta-feira, portanto, no dia 28 ou 29 de novembro, já muito perto do dia 1 de dezembro,
no dia 28 ou 29 de novembro, há um nobre recém-entrado que faz um discurso em que diz mais ou menos isto. Pois é muito fácil aclamar o Duque como rei, difícil é sustentá-lo. Onde estão as armadas e os exércitos com que nos haveremos de opor ao poder de Castela? É porque aquilo que pedis parece-me de milagre, e de milagres é justo, é justo que neles creiamos, mas não é sensato que os esperemos. E fez uma série mostrou os pontos fracos e que era perigoso, foi o Dom João da Costa, e os conjurados, aquilo gerou-se ali um pé de vento, as águas ficaram alteradas, como dizem esta fonte primária, e portanto houve logo pessoas que começaram a dizer vamos adiar isto. O João Ribeiro chega a mandar um emissário ao Duque de Bragança a dizer para ele se acomodar para não fazer nenhum levantamento no dia 1 de dezembro, porque afinal a data tinha ficado suspensa. Mas entretanto logo a seguir há um outro emissário que diz que afinal está tudo bem. O Duque ficou assim um bocado, o que é que se passa? Mas o que se passou foi que houve alguns que quiseram mudar a data, e há um dos conjurados que é o Dom Afonso Menezes, que diz: vossas mercês que se decidam, porque façam o que fizerem, eu no dia 1 de dezembro eu vou ao Paço e vou matar o Miguel de Ribeiros, o Miguel Vasconcelos. E serei preso, e antes que me interroguem sob tortura, como na altura se fazia, é bom que me acompanhem. Então ficou tudo decidido que seria nesse tempo. Só que no outro dia surge a notícia de que um familiar desse Dom João da Costa teria ido confessar tudo ao Miguel Vasconcelos. O Miguel Vasconcelos era o secretário de Estado, era o símbolo do poder castelhano em Portugal. Portanto, era o secretário de Estado que obedecia ao secretário do Estado do Conselho de Portugal, Diogo Soares, em Madrid. E portanto, que era odiado, porque ele de facto no fundo era uma criatura do Olivares, e era exímio em conseguir impostos, novos impostos, aumentar os já existentes, em conseguir empréstimos forçados, em ameaçar, em destituir, e portanto E portanto espalhou-se novamente mais uma vez o pânico, e os conjurados dizem não, vamos, mas é hoje, agora e já ao Paço, matar o Miguel Vasconcelos e aclamar o Duque Rei. E outros disseram não, vamos, mas é esperar pela noite, e vamos à casa onde se reúne o Miguel Vasconcelos com os seus amigos, onde ele costumava conversar, e vamos matá-lo a ele e aos seus amigos. E o Dom Miguel de Almeida, que era um ancião muito respeitado, eles chamavam-lhe o avô, e que era uma pessoa muito ponderada e sensata, é que disse: não, o que se faz de noite descobre-se sempre de dia. O que nós vamos fazer, tenham calma, vamos manter isto tudo como está para o dia 1 de dezembro, preparem mas as vossas almas, vão mas comungar, vão mas fazer testamento, vão mas confessar-se, preparem as armas todas, vamos continuar a reunir-nos todos os dias até ao dia, e vamos manter tudo como está. E assim foi, assim se acalmou. Isto para dizer que isto não foi um plano perfeito, a execução também não foi perfeita, mas foi quase perfeita a execução, e muita coisa podia ter corrido mal. Até mesmo na véspera espalhou-se o boato que o Miguel Vasconcelos tinha saído de Lisboa, e eles pensaram logo, o que era mentira. Se ele saiu de Lisboa, porque já descobriu alguém, já descobriu a conjura, e estamos perdidos. Portanto, isto foi uma coisa muito, não foi fácil, houve muitos imponderáveis, e o que vale é que eles souberam sempre dar a resposta certa na altura certa. Mas muita coisa foi feita em cima de joelho, muita coisa foi improvisada e muita coisa foi planeada. No dia 1 de dezembro, então, ficou tudo marcado. Muitos deles avisaram, eram cerca de 40 das principais famílias, mas foram um pouco mais do que esses nobres, uma relação fala em 73, 40 nobres, mas com os seus criados e amigos, seriam 120, pouco mais, já ouvi falar em 200, mas pouco mais, 120, e muitos convidaram os seus familiares e amigos para estarem no dia 1 de dezembro, sem lhes dizerem, às 9 da manhã, no Paço da Ribeira, no terreiro do Paço, sem lhes dizerem qual seria o motivo. Então, quando estão todos reunidos, e às tantas até há um episódio, que isto vem referido numa relação de 1641, portanto uma fonte primária chamada Diálogo Político e Histórico, em que há um oficial que diz assim ao Miguel Vasconcelos: senhor secretário, vejo muitos fidalgos reunidos ali no terreiro do Paço e na sala dos tudescos, e vejo muitas carruagens com as cortinas corridas. O que será isto? Resposta do Miguel Vasconcelos:
vão todos beber, etc. E venham-me cá todos, mas é beijar o, etc. É claro que na relação isto vem em bom português, não vem com etc. Mas, portanto, isto é uma pessoa adorável, dá para ver como era o Miguel Vasconcelos. O que é certo é que quando se dão quando tocam as 9 horas, os fidalgos saem das suas carruagens, invadem o Paço da Ribeira, né, a sede do poder, o Paço Real, onde estava o secretário de Estado Miguel Vasconcelos e onde estava também a vice-rainha, a duquesa de Mantua, Dona Margarida de Saboia, que era prima direta do Filipe IV e que era também a representante máxima da autoridade do governo espanhol, e entram por lá dentro, cada um aos seus postos, mas a primeira coisa que eles tinham que fazer era neutralizar 2 guardas. A guarda dos tudescos, que era uma guarda formada por cerca de 20 soldados alemães, e a guarda castelhana mais numerosa, que era uma companhia de soldados espanhóis que estavam alojados no forte, o Forte do Paço, que era um forte filipino, que tinha sido construído pelo Filipe II e que estava anexo ao Paço. Ora bem, quando eles entram por lá dentro com pistolas e espadas e aos tiros e atacam a guarda alemã, os guardas alemães, ou seja, os tudescos, tentam cobrir, dividem-se em 2 grupos. Uns tentaram cobrir a galeria que ia dar ao forte, outros tentaram cobrir o quarto que ia dar aos aposentos da vice-rainha. Há uma luta. Os tudescos que estão em frente ao corredor da galeria são derrotados e postos em fuga. Os outros tudescos que cobriam o quarto que dava acesso aos aposentos da rainha oferecem mais resistência. Um dos tudescos é morto, outro é ferido, um português também é ferido, mas também são postos em fuga. E eles, entretanto, quando o Jorge de Mel, um dos conjurados, que esfiava outro grupo de conjurados, houve os tiros dentro da sala dos tudescos, entra pela galeria que vai dar ao forte, adentro, acompanhado de imensos fidalgos e dos seus criados e amigos, e atacam os castelhanos. Há um castelhano que dá uma coronhada na cabeça de um português, que só não o mata porque por baixo do chapéu ele tinha uma anta que amparou a pancada. Há o padre Bernardo da Costa, inclusivamente até o padre António Bernardo da Costa, saca de uma espada que tinha trazido escondida, atira-se para o meio da confusão, a lutar também, todos os nobres a lutarem com a guarda castelhana. Os soldados espanhóis, após uma luta breve, são derrotados e postos em fuga. Entretanto, convergem os 2 grupos para a sala dos tudescos e sobem as escadas, vão em direção à secretaria, passam por um corredor e gritam: "Viva o rei Dom João IV!" E ele saca da espada e diz: "Viva o rei Dom Filipe!" Eles dão-lhe 2 tiros e matam-no. Entretanto, há um soldado espanhol que também, um oficial, que é esfaqueado, fica inconsciente no meio da luta, fica inconsciente, mas jogaram-no morto, mas ele depois recupera e consegue, estava desmaiado, mas consegue recuperar e foge. Entretanto, no cimo das escadas também encontram um outro oficial espanhol que ofereceu uma luta muito, muito dura, acabou por ser ferido, atira-se por uma janela, cai na praça de armas dos castelhanos, parte uma perna, mas mesmo assim consegue fugir porque ninguém foi atrás dele e conseguiu safar-se. Entram por lá dentro, o Miguel Vasconcelos, ouvindo o barulho, tranca as portas, percebeu que passava-se com os tiros, viu a morte a aproximar-se, fecha as portas. Eles tinham trazido machados, vinham preparados para tudo, põem-se a machadada nas portas. Entretanto, o desesperado, ele vai a uma parede onde havia várias armas e encontra uma clavina, uma espécie de carabina, carregada, a única que estava carregada, esconde-se num armário de papéis, de documentos. Os fidalgos arrombam as portas, entram por lá dentro, vão a todos os quartos à procura dele, onde é que está o Miguel Vasconcelos, onde é que ele está, onde é que não o encontravam. Até que, depois isto há várias versões nas fontes primárias, nuns ele fez barulho e denunciou-se, noutros foi uma escrava negra que apontou, que disse onde é que ele estava. O que é certo, a versão talvez mais credível, que é a que está mais próxima dos acontecimentos, eles ouvem o barulho, disparam vários tiros, alguns atingem-no, ele sai cá para fora com a arma na mão. Numa das versões ele diz: "O que é isto? Não, que borracheira é esta?" Ou seja, que bebedeira é esta? E tenta disparar, mas já ia ferido. E com o impacto do disparo cai no chão e eles pegam nele e atiram pela janela fora,
onde o povo lá fora reunido, ao ver o ministro odiado cair, atacam-no, arrancam-lhe a barba, arrancam-lhe os olhos, cortam-lhe o nariz, credo, transformaram numa massa irreconhecível, já não eram... entretanto, o Dom Miguel de Almeida vai às janelas da varanda e grita liberdade, liberdade, viva o rei Dom João IV. E o povo todo reunido grita também, mas ainda não era o povo todo, era o povo que tinha sido convocado. Gritam em altas vozes, liberdade, liberdade, viva o rei Dom João IV. Entretanto, eles vão aos aposentos, sobem rapidamente aos aposentos da vice-rainha, da Duquesa de Mantua, encontram-na à janela a gritar ao povo: que exército, portugueses? Onde está a vossa fidelidade? Que é isto, português? Onde está a vossa fidelidade? E eles pedem-lhe para trataram-na sempre com muita cortesia, porque ela tinha, por sua alteza, não é? Ela é prima do Filipe IV naquele tempo. Mas pedem-lhe para sair, para se afastar da janela. Ela tenta convencê-los, dizendo-lhes que ainda não era tarde, que podia falar com o rei Filipe IV, que lhes haveria de perdoar e que até haveria de, se calhar, recompensá-los por terem livrado o reino do ministro tão mau. Ela também não gostava do Miguel Vasconcelos, quem é que gostava de semelhante criatura? E eles respondem-lhe muito simplesmente que não reconheciam outro rei que não fosse o rei, não fosse o Duque de Bragança, Dom João IV. Ela fica furiosa quando ouve isto e há um fidalgo português, um dos conjurados, que tem que lhe dizer, que lhe pede, o Dom Carlos de Noronha, que lhe diz assim, pede a sua Alteza que se retire para os seus aposentos e que não lhes dê ocasião a que lhe faltem ao respeito. E ela responde-lhe: a mim? Como? E ele diz-lhe assim: obrigando Vossa Alteza, não querendo entrar por esta porta, tenha que sair por aquela janela. E portanto foi o que tinha acontecido ao Miguel Vasconcelos. Então aí ela acalma-se, ainda há o arcebispo de Braga, que depois vai ser um grande traidor, o arcebispo de Braga que a defende, o Miguel de Almeida vai logo ter com ele e diz-lhe assim, o mais velho, não é? O Dom Miguel de Almeida, diz-lhe logo: não, Vossa Mercê não sabe o quanto eu me inquietei para convencê-los a poupar-lhe a sua vida ontem, para convencê-los a não matá-lo, retire-se daqui o quanto antes. E ele retirou-se. Então, mas faltava ainda, pronto, e depois o que acontece é que o arcebispo de Lisboa, Dom Rodrigo da Cunha, que estava feito com os conjurados, parte em procissão, faz uma procissão, o povo todo vai atrás, entretanto há um braço da cruz de um crucifixo que se desprende, o povo começou a dizer que era Cristo que estava a abençoar o povo, e que era um milagre, foram às cadeias, soltaram os presos todos, porque diziam que no dia em que Portugal tinha sido libertado, não era justo que houvesse um único português privado de liberdade. E, portanto, foi aparentemente um sucesso, só que havia um problema muito grande, que era o Castelo São Jorge, que tinha uma guarnição de 500 mosqueteiros, portanto, 500 soldados. E o sargento-mor do Castelo São Jorge, quando ouviu os tiros lá embaixo no Terreiro do Paço, começou a formar as tropas para ir lá abaixo com um corpo de tropas para repor a ordem, ou ver o que é que se passava. Por sorte, o oficial que estava acima dele, que era o Dom Luís del Campo, opôs-se a isso, provavelmente por achar que era perigoso, e não o deixou sair. E eles obrigaram a Duquesa de Mantua a assinar uma ordem em que, primeiro uma primeira ordem para a guarnição não sair, e depois uma segunda ordem para a guarnição se render, porque eles cercaram, o povo cercou o castelo, com ameaças, depois eles meteram fora as mulheres e os não combatentes, os soldados que viviam no castelo, entretanto chegaram as ordenanças, chega a ordem ainda chegou uma ordem a dizer que eles não fortificassem as muralhas. Eles começaram a perceber que a vice-rainha estava sob coação, fizeram um conselho para saber se iriam obedecer às ordens da rainha ou não, e por fim vem a ordem para se render e acabam por se render. E teria sido perigoso, porque os meus amigos estão a ver se 500 soldados teriam que deixar alguns atrás na guarnição, mas se viesse um corpo de 200 ou 300 homens por ali abaixo, soldados profissionais, atacar os 120 fidalgos, amigos e criados, que não eram soldados profissionais, e se juntassem os muitos espanhóis que viviam em Lisboa a esse corpo, a coisa podia não correr assim tão bem. E o povo, vendo que se visse que houvesse resistência, também poderia não aderir, não é? Mas felizmente o Castelo São Jorge, a guarnição rende-se. Os 3 galeões de espanhóis que tinham infantaria espanhola, que estavam surdos no Porto de Lisboa, também são
2 rendem-se, um terceiro oferece resistência, mas é tomado assalto por um grupo de fidalgos que se meteram em alguns barcos, alguns pequenos navios, e abordaram os galeões. Portanto, também esses galeões também se rendem. Depois foram as fortalezas da Barra que se foram rendendo uma após outra. A que ofereceu mais resistência foi a São Julião da Barra, porque tinha uma guarnição de 600 soldados, foi cercada, chegaram-se a travar trincheiras, houve ataques às trincheiras, houve troca de tiros. Mas o Dom Fernando da la Cueva, que era o líder, o governador de São Julião da Barra, foi subornado, ofereceram-lhe uma mercê. Aliás, a maior parte destas guarnições, havia 14 guarnições espanholas em Portugal, de norte a sul do país, acabaram por se render todas, e a grande maioria delas por suborno. Portanto, o rei ofereceu-lhes mercês aos seus governadores, aos seus capitães, e acabaram por se entregar. Bem, depois de tudo isto ainda faltava a adesão do Império. E é aqui que entra a Ilha Terceira, não é? E os Açores. Em Marrocos, começando por Marrocos muito rapidamente, portanto, aquelas praças marroquinas dependiam imenso da Península Ibérica, dependiam imenso da Península Ibérica para mantimentos, para tudo, para mantimentos, para pagar o soldo, portanto, e desde há muito tempo que a comida, os mantimentos provinham de Espanha, mesmo sendo pagos pela coroa portuguesa. E alguns dos soldados dessas guarnições já eram espanhóis, e portanto Tânger e Ceuta foram as únicas possessões portuguesas que não aclamaram Dom João IV. Tânger só viria a fazê-lo em 1643 e Ceuta nunca. Entretanto, Tânger mandou uma carta ao rei a pedir comida, porque estavam a passar muita fome, e a relembrar o rei da sua fidelidade, mas o rei estava empenhado na guerra da Catalunha e não pôde enviar mantimentos. Foram os portugueses que mandaram 2 caravelas cheios de mantimentos, e isso foi o suficiente para que os habitantes de Tânger depusessem o governador e criassem uma junta que aclamou o rei Dom João IV. Na Madeira, a guarnição, havia uma guarnição no Forte de São Lourenço, no Funchal, que se rendeu logo sem resistência. Deixo os Açores um bocadinho mais para o fim. No Brasil também havia uma guarnição de 600 soldados espanhóis que também se rendeu, e foram capturados 2 navios espanhóis também. No Rio de Janeiro temia-se que o governador, que era filho de espanhola, casado com uma espanhola, tinha muitos bens em Espanha, que era o Salvador Correia de Sá, mas ele também acabou por proclamar rei Dom João IV, e o procedimento era sempre o mesmo. Eram chamadas à Câmara as autoridades eclesiásticas, civis, militares e o povo, e portanto era feita uma ata e fazia-se a aclamação, aclamando o rei Dom João IV. Isso foi feito por todo o Império. Portanto, foi feito também até em Macau. Macau também estava muito ligado às Filipinas, porque precisava da prata espanhola para poder servir de intermediário entre o comércio entre a China e o Japão. Também o governador das Filipinas enviou uma expedição espanhola pequenina para ver se mantinha Macau fiel, mas os soldados espanhóis foram cercados e aprisionados, e portanto todo o Império, Goa mesmo estava debaixo de um cerco holandês e indiano por terra e por mar, um cerco de 7 anos, e proclamou rei. Portanto, não apenas no reino, não houve uma única cidade, vila, aldeia ou rua que não aclamasse rei Dom João IV, de norte a sul, e em todo o Império também houve uma aclamação, que mostra que a adesão foi espantosa, foi total, e em Espanha causou uma admiração enorme, e muitos problemas ao Olivares. Entretanto, na Ilha Terceira, o grande herói da restauração na Ilha Terceira, e houve uma pessoa que me chamou a atenção, e com toda a razão, e até lhe agradeço, se houve um herói coletivo, que foi o povo terceirense, sem dúvida que houve um herói coletivo, mas se houve um herói individual que nós pudéssemos apontar, foi o Francisco Ornelas da Câmara. Foi, sim senhor. E aliás ele é capaz de emparelhar com o Ciprião de Figueiredo e com a Brianda Pereira e com... Pronto, esta figura realmente foi extraordinária, porque o rei pede-lhe para ir anunciar, portanto, para fazer a aclamação
a sua aclamação, primeiro na Ilha Terceira e depois a partir da Ilha Terceira para todas as outras ilhas. O rei não manda emissários às outras ilhas, o rei manda um único emissário à Ilha Terceira e a partir da Ilha Terceira é que são enviados emissários às restantes ilhas para fazer a aclamação. O problema é que quando eles embarcam, acompanhado tão só, no dizer do cronista, tão só de 20 barris de pólvora, eles embarcam até no Porto de Martins, vai à casa do seu pai, com quem conversa e a quem confidencia o que se passou, e depois parte logo para Angra, encontra-se com o seu cunhado, não? Ele era o Francisco Ornelas da Câmara, era capitão-mor da Vila da Praia, e vai-se encontrar com o seu homólogo e cunhado, com o capitão-mor de Angra, que era o João Betancourt Vasconcelos. E ele tem logo a adesão dele, mas quando ele informa o Alferes Mor, o emissário do governador do castelo, aqui, o Dom Álvaro de Viveiros, faz-lhe a proposta do rei, que era dar-lhe o título de conde e oferecer-lhe uma renda anual de 10 mil cruzados. A primeira coisa que ele faz é mandar prender o Francisco Ornelas da Câmara. Aliás, o Francisco Ornelas da Câmara nem espera pela resposta, avisado por um criado que tinha visto o emissário a dizer traidor, avisou e ele foge logo. Portanto, até segundo a relação, ele não tinha passado sequer uma hora quando o Francisco Ornelas da Câmara tinha saído de Angra a caminho da praia para fugir, e já os soldados castelhanos os soldados espanhóis estavam às portas da casa do Espínola, do nobre para o castelhano com quem ele foi falar para se entender com o governador do castelo. E claro, ele acaba por fazer a aclamação na Praia da Vitória, mais tarde, demorou ainda algum tempo, acaba por fazer a aclamação, a primeira aclamação é feita na Praia da Vitória, no dia 24 de março. Também é preciso ver que na Praia da Vitória não havia uma guarnição de 500 soldados e 48 artilheiros, e 136 bocas de fogo, como havia aqui em Angra, não é? Portanto, a guarnição espanhola aqui em Angra do Heroísmo atemorizava as pessoas, podia fazer uma incursão, podia bombardear. E o que é certo é que a aclamação primeiramente é feita na Praia da Vitória, não é? Depois há um incidente no dia 2, mas claro, quando a aclamação é feita na praia, a notícia espalhou-se logo por toda a ilha, e Angra vivia num estado de grande inquietação, porque o povo todo queria aclamar o Dom João IV, mas a Câmara não se decidia porque estava um pouco dividida. E então há aquele incidente com os Minhas Terra, aqueles irmãos, os Terra, não é? Que eram tanoeiros, 4 ou 5 irmãos, que juntamente com o António do Canto e Castro, que atacam uma patrulha, uma guarda castelhana noturna, mas são reconhecidos. Os irmãos Terra fogem logo para a praia e oferecem-se logo como voluntários para as ordenanças de lá da praia, do Francisco Ornelas, e o governador do castelo, Dom Álvaro de Viveiros, manda prender o António de Canto e Castro. Ele não era homem para fugir, tinha a sua casa aqui na praça da cidade, ali ao pé do corpo da guarda, onde havia a ordenança, uma companhia de ordenanças. E quando uma patrulha de 10 soldados espanhóis, com ordem do governador do castelo, vem prender, acompanhados por um sargento, ele refugia-se no corpo da guarda, o sargento Mor recusa-se a entregar o português, diz que só com a autorização do capitão Mor. Entretanto, há um servente pedreiro que diz: viva o rei Dom João IV, gera-se ali um sururu, o povo julga que estão a prender o sargento Mor da Companhia de Ordenanças Portuguesas, os soldados espanhóis disparam e atingem dois terceirenses com mosquetes, com disparos, gera-se logo uma revolta, os portugueses, os terceirenses que lá estavam, os angrenses, atiram-se aos espanhóis, trava-se um combate ali, morre um espanhol ali que vinha a tentar fugir pela Rua do Galo, morre outro espanhol logo ali no começo da Rua de Santo Espírito, e os espanhóis vão recuando e depois começam a fugir, e o povo todo atrás dele, e é aí que eles gritam: viva a liberdade, liberdade, viva o rei Dom João IV. Portanto, a aclamação, a verdadeira aclamação é feita aqui. A oficial não, a oficial é no dia 31, no domingo de Páscoa, mas a verdadeira aclamação, a popular, é feita aqui. Foi espontânea. Já tinha sido feita em São Sebastião, na Vila de São Sebastião e na Vila da Praia, mas depois é feita aqui em Angra.
e portanto começa-se logo a cavar trincheiras ali na zona da Boa Nova. Os castelhanos bombardeiam a cidade, mas sem grande efeito. Claro, há o cerco que dura mais de 11 meses. Entretanto, ele tinha-se preparado e tinha o governador do castelo, Dom Álvaro de Viveiro, e tinha enchido a fortaleza com munições mas depois a fome acaba por se instalar. Todos os navios, as expedições que foram enviadas pelo Filipe IV com soldados e com munições são capturados pelos portugueses, que organizam uma frota improvisada, e à medida que vão capturando os navios terceirenses, os navios espanhóis, à medida que os vão capturando, vão-os usando para fazer um bloqueio à fortaleza. A fortaleza acaba por se render no dia 4 de março de 1642. E portanto foi a última porção do Império a render-se, e portanto ficou tudo pacificamente com um novo rei. Depois teve que haver a guerra da Restauração, que foi uma guerra muito difícil. Houve também traições. Logo em 1641, nas primeiras cortes, foi votado um subsídio de 1.800.000 cruzados. Nas cortes seguintes, para levantar 20.000 soldados de infantaria e 4.000 de cavalaria, mas depois isso mostrou-se insuficiente, e nas cortes seguintes, 42 e 43, o subsídio teve que subir para 2.400.000, um valor muito mais elevado do que aquele que alguma vez tinha sido feito no tempo da União Ibérica pelos espanhóis, e não houve qualquer protesto. Aliás, no auge da Guerra da Restauração, a carga fiscal suportada pelos portugueses foi o dobro da carga fiscal suportada pelos portugueses durante a União Ibérica. E, no entanto, não houve praticamente revoltas, com exceção de uma pequena revolta no Porto em 1661. Portanto, houve várias traições. O povo, houve nobres que fugiram para Castela, houve nobres que foram condenados, foram executados em público, houve muitas pessoas que foram executadas. Instalou-se em Portugal e no Reino uma espécie de clima de terror. Qualquer pessoa que escrevesse cartas para a Espanha ou tivesse familiares em Espanha tornava-se suspeito. Por exemplo, o Marquês de Montalvão, o vice-rei do Brasil, porque tinha filhos que fugiram para o Brasil, foi deposto e preso. Houve muitos duques, podemos dar muitos exemplos. Houve imensa gente que foi executada e acusada de traição, e muitos conspiraram mesmo para derrubar a nova monarquia. E o povo obrigava os nobres, por vezes obrigava os nobres em plena rua a tirarem o chapéu e a declararem: viva o rei Dom João IV e morte aos traidores. Portanto, a Guerra da Restauração foi uma guerra realmente muito dura e muito cruel, que durou 28 anos, como já disse. As principais batalhas foram a Batalha das Linhas de Elvas, a Batalha do Ameixial e a Batalha de Montes Claros. Na Batalha do Ameixial foi travada na sequência da perda de Olivença, quando um exército português vai cercar Badajoz, mas é atingido, um exército formado por 17.000 homens, é atingido pela peste, e só regressam 9.800 homens, quase todos mortos pela peste e pela deserção. E, portanto, quando Portugal cerca Badajoz, o exército português está a cercar Badajoz, em Espanha reúne-se o Conselho de Guerra, o rei pensa em pôr-se à frente um exército para ir libertar Badajoz, e o valido rei, o primeiro-ministro do rei, Dom Luís de Haro, diz-lhe que não, que ele é que vai, que Sua Majestade não se incomode, que serei eu a esfiar o exército. Então ele vai esfiar o exército, liberta Badajoz, os portugueses têm notícia de que vem o exército ao seu encontro, eles estão muito enfraquecidos pela peste, regressam e refugiam-se em Elvas. E o que acontece é que os cercadores tornam-se cercados. Portanto, o exército espanhol cerca Elvas, lá dentro estão cerca de 11.000 militares, entre primeira linha, segunda linha e terceira linha, portanto, entre soldados pagos e soldados auxiliares e ordenanças. A peste de Badajoz é levada para Elvas, as pessoas começam a morrer de peste, até se conta que os soldados jogavam, os mortos deixavam de ser enterrados, andavam nas ruas, a morte tornou-se uma coisa banal, os soldados jogavam, conta-se, os seus jogos de azar em cima dos cadáveres, cobriam-se com as roupas dos cadáveres, e portanto, se Elvas caísse, provavelmente a independência do reino perigava, ou muito provavelmente acabava a independência do reino. E então a rainha Dona Luísa de Gusmão, que era a regente porque o rei Dom Afonso VI ainda era menor, resolve mandar um exército comandado pelo futuro Marquês de Marialva, o terceiro conde Cantanhede, que vai em socorro de Elvas,
ela tinha escrito ao governador de Elvas que não se rendesse, que estava a preparar um exército, e ele respondeu-lhe que já não se renderiam, que iriam, se fosse preciso, morrer até o último homem, e ela publicou esta carta em todas as igrejas do reino. E então o exército português ataca de surpresa numa manhã de nevoeiro, ataca de surpresa as linhas espanholas. Os espanhóis tinham construído uma linha de circunvalação com vários vestígios. Está quase. O exército espanhol é derrotado, é derrotado e obrigado e sofre uma grande derrota. O primeiro a fugir foi o primeiro-ministro espanhol. Depois já a Batalha do Ameixial, quando a Espanha já está livre de inimigos, estava em paz com a França, com a Inglaterra, com a Holanda, com todas as nações, sobretudo depois da paz dos Pirineus em 1659. E então consegue concentrar, aumenta os seus impostos, desvaloriza a moeda, vai buscar tropas a Flandres, à Alemanha, às suas possessões, e reúne um grande exército e entrega ao filho do rei, ao filho bastardo do rei, Dom Juan José de Áustria, a quem deu o título de governador, capitão e governador capitão-general de la Conquista del Reino de Portugal, assim é que é. Ele vem por aí abaixo com um grande exército, toma Évora e se espalha o pânico em Lisboa, chega a Alcácer do Sal, que fica ali perto de Setúbal. Em Lisboa há motins, traidores. Hoje, para ter acontecido é porque houve traição. Portanto, o Conde de Castelmelhor, que era o primeiro-ministro na altura, teve que mandar traçar uma linha no chão e dizer no Terreiro do Paço: quem quiser salvar o reino, passe para este lado. E assim lá acalmou o povo. Em massa o povo passou para o outro lado. Depois reuniram-se todas as tropas disponíveis. Ele foi um muito bom primeiro-ministro, o Conde de Castelmelhor, e concentraram-se todas as tropas disponíveis que havia da Beira, do Trás-os-Montes, só se deixaram nas guarnições das fortalezas, todas as tropas disponíveis no Alentejo. Reúne-se um exército que vai ao encontro do exército castelhano, do exército espanhol. Trava-se a grande Batalha do Ameixial, em que os espanhóis têm 3.500 mortos, 4.000 prisioneiros, 2.500 feridos, perdem todas as carruagens cheias de riqueza que tinham pilhado em Portugal, a sua artilharia, perdem tudo. É uma grande derrota, uma grande humilhação para a Espanha. Ele escreve uma carta ao rei, a dizer que escrevia aquela carta com pedaços do seu coração, e que tinha sido uma desonra enorme para a Espanha, que a memória dos tempos jamais borraria de los tiempos, jamais seria apagada dos tempos. Entretanto, o Filipe IV nunca desiste, faz uma última tentativa, reúne um exército ainda mais poderoso, manda chamar o último general que já não tinha sido batido, o Marquês de Caracena, que parte à conquista de Portugal, que queria conquistar Setúbal, mas primeiro cria uma base de apoio na retaguarda e ataca Vila Viçosa, que era onde estava o Paço do Cal, que tinha um valor simbólico para os portugueses. Ataca o Paço do Cal, ataca a Vila Viçosa, e julgava que aquilo ia ser uma questão de 2 ou 3 dias, porque só tinha uma muralha medieval e não uma muralha abaluartada. E em breve, ao fim de uma semana, já lhe chamava El Castillo del Diablo, porque de facto os portugueses resistiram denodadamente, infligiram-lhe imensas perdas em todos os assaltos que ele fez. Ao todo ele perdeu 1.200 homens, e entretanto estava-se a organizar o exército de socorro pelo Conde de Castelmelhor, e até que por fim a muralha cede. Portanto, a muralha, a guarnição de Vila Viçosa não consegue sustentar as muralhas e refugia-se na Citadela. E ao refugiar-se na Citadela interior, não havia água, e por isso o Marquês de Caracena manda dizer ao Cristóvão de Brito, que era o capitão português, manda-lhe dizer: uma vez que já não há água, rendam-se. E a resposta dele foi: não. Eles tinham muita água e até estavam dispostos a partilhar alguma com os castelhanos, e pediu aos castelhanos que lutassem sempre, porque os portugueses não se iam render nunca. Entretanto, chega o exército português de socorro. O Marquês de Caracena foi aconselhado a permanecer onde estava, porque eram posições altas, cheias de vinhas, muito favoráveis à defesa, mas não seguiu esse conselho. Vai ao encontro. Eu não vim aqui para fazer cercos, vim aqui foi para conquistar Portugal. Vai ao encontro do exército português, trava-se a grande batalha monstro de Montes Claros, uma batalha verdadeiramente com vagas de assaltos de cavalaria espanhola sobre a infantaria portuguesa, e enfim. O que é certo é que terminou com 4 milhares de mortos castelhanos e 6 milhares de prisioneiros. Eu digo castelhanos, mas isto era um exército multinacional, formado maioritariamente por espanhóis, mas com imensos soldados
italianos, alemães, suíços, e nós também tínhamos alguns ingleses e franceses. E, portanto, quando o rei espanhol recebe a notícia, alguns dizem que ele desmaiou, outros dizem apenas que ele deixou cair o papel perplexo e diz: parece que é Deus lo quiere. E pronto, a partir daí a independência de Portugal foi praticamente decidida. Ele morre nesse ano e quase todos os historiadores que eu leio são unânimes em reconhecer que ele entrou em depressão depois da Batalha de Montes Claros, e a Batalha de Montes Claros foi a principal responsável pela morte do rei. O rei morre mesmo, porque tinha-se tornado no fim do seu reinado, final do seu reinado, uma grande obsessão, a reconquista de Portugal. Porque se a Espanha conseguisse reconquistar Portugal, a Espanha não perdeu apenas Portugal, a Espanha perdeu não apenas um reino contíguo com o melhor porto da Europa, que era o de Lisboa, perdeu também um império multicontinental, um império que se estendia desde a Oceania, desde Timor, Solor e Flores, nas ilhas de Sunda Menor, desde a Oceania até às selvas da Amazónia, desde África, América do Sul, Ásia. Portanto, o que a Espanha perdeu foi como disse um ministro espanhol mais tarde, o Carvajales, já no século XVIII, ele diz-lhe assim: eu vou dizer em português, a perda de Portugal foi de puro sangue. E por isso o ministro espanhol que não cuide da sua recuperação ou é mau ministro ou não percebe do seu ofício. E, portanto, eu gostava que saíssem daqui com orgulho naquilo que foi feito pelos nossos antepassados na restauração e com vontade de ler e de se interessarem um bocadinho mais para este tema, que é um tema que nos diz muito e que eu, infelizmente, acho que é muito esquecido. Falamos muito dos descobrimentos, mas não falamos dos enormes sacrifícios que tiveram que ser feitos para que nós hoje fôssemos independentes. Obrigado pela vossa presença a todos e por me ouvirem.